Março, nós comemoramos o Dia Mundial da Conscientização sobre a Epilepsia. Para tratar do tema, eu convidei o Dr. Lucivan Miranda. Ele é professor de pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e é diretor do NUTEP, Núcleo de Tratamento Precoce. Por favor, Dr. Lucivan. Gostaria de agradecer ao professor Ricardo pela oportunidade de falar sobre a epilepsia na infância e na adolescência, justamente nesse mês de março, quando se comemora o Dia Mundial da Conscientização de Epilepsia. A epilepsia é um transtorno crônico do cérebro e que se caracteriza por crises convulsivas repetidas. Então é preciso que o paciente tenha 2 ou mais crises para que se possa fazer o diagnóstico. E essas crises não podem ser provocadas. Por isso a gente deixa de lado, por exemplo, as convulsões febris. Pode-se considerar um transtorno neurológico bastante frequente e ela ocorre principalmente nos 2 extremos da vida. Na criança, principalmente até os 5 anos de idade, e no adulto mais velho. As causas nos 2 grupos são bem diferentes. Os sintomas das crises, como elas se manifestam, vão depender do tipo de crise, se é uma crise focal, se é uma crise generalizada, e isso nem sempre é fácil, a identificação do tipo de crise, porque a criança não sabe relatar a sua crise, como ocorre, por exemplo, no adolescente e no adulto, no caso de uma crise focal, por exemplo. Hoje, com os meios digitais, se tornou mais fácil, porque as mães frequentemente filmam a criança, o paciente tendo a crise. Isso tornou assim, então, bastante fácil, se tornou bastante útil para o médico, né? Porque vendo a crise torna mais fácil o diagnóstico. E principalmente levando em consideração os diagnósticos diferenciais. E aqui eu ressalto um transtorno que é frequente, principalmente no adolescente, que são as chamadas síncopes infanto-juvenis. E frequentemente estes pacientes fazem o tratamento como se fosse epilepsia, ficam 2 a 3 anos em tratamento com drogas antiepilépticas sem necessidade. Então é muito importante o diagnóstico de certeza. As causas na infância são várias, né? As causas por problema de parto, as malformações cerebrais, as infecções do sistema nervoso central, e hoje deve-se levar em consideração as chamadas causas genéticas, que cada dia estão sendo mais frequentes. Então, o diagnóstico é clínico, mas às vezes se lança mão de métodos, de outros meios diagnósticos, como a ressonância magnética cerebral e, particularmente, o eletroencefalograma, que, apesar de ser um exame bastante antigo, continua muito importante no diagnóstico de epilepsia. Então, o tratamento vai depender do tipo de crise, do tipo de epilepsia. A maioria evolui bem. 60% a 70% das epilepsias, depois de 2 a 3 anos de tratamento, a gente suspende a medicação e pode-se considerar os pacientes curados. Outras vezes, no menor número de casos, são as chamadas epilepsias de difícil controle, ou epilepsias refratárias, e se tem que lançar mão de outros meios, como a dieta cetogênica, o canabidiol, a cirurgia da epilepsia, que é muito bem feita no Brasil. Então, é muito importante o diagnóstico de certeza, se leva em consideração os diagnósticos diferenciais, sabendo que a epilepsia, a maioria das vezes, evolui bem e que se pode dar uma boa qualidade a esses pacientes, uma boa qualidade de vida. Agradecemos ao Dr. Lucivan pelas informações prestadas sobre a epilepsia. Tenham todos um ótimo final de semana. E na segunda-feira abordaremos o tema distúrbio bipolar.